Reflexão sobre as consequências dos atentados em Paris na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E entrevista o cientista político René Ozzy Cuquier, professor de Relações Internacionais da ESPM. Muito obrigada, professor. Prazer estar aqui. Eu não vou perguntar por que Paris, né? Parece que há um consenso nos especialistas, nas análises, que tudo que terrorista quer é visibilidade, é repercussão. E Paris era o cenário perfeito para essa repercussão internacional que estamos todos vivenciando. Quero falar sobre o Estado Islâmico, algo que eu entendo ser muito intrigante, professor. Quando foi anunciado esse Estado Islâmico, o califado, né? O curioso, no meu entender, é que a comunidade internacional absorveu isso que eles se auto-intitulam, Estado Islâmico, como se fosse um Estado de direito, praticamente subscrevendo esse grupo terrorista que promove a destruição em nome não sei de quê, de uma ideologia. É difícil isso aí é para o senhor dizer em nome do quê. Mas a minha indagação é se todos nós, se a comunidade internacional erramos ao nos referirmos a esse grupo terrorista como Estado Islâmico, como nos referimos a outros estados de direito, às nações constituídas segundo os códigos internacionais. Acho que tem um aspecto que você tem razão, que é essa ideia da semântica e o impacto que ele tem na percepção das pessoas. Para o leigo geral, enfim, para todo mundo olhando, é um Estado, então será que isso é reconhecido? Tem esse aspecto. Mas independente do nome que ele quis adotar, né, ou da nomenclatura para se autodefinir, existe um aspecto real e tangível de por que ele é entendido como um Estado. Ele controla território, ele cobra impostos, ele tem receitas, ele oferece até alguns serviços sociais. Então, ele é um proto-Estado, um pseudo-Estado de verdade. E aí está a parte da dificuldade em lidar com ele. E porque ele é uma nova Al-Qaeda, uma nova organização terrorista global, que tem o poder de cometer atos talvez muito maiores do que a Al-Qaeda fez, porque ele tem muitos recursos, ele tem espaço físico, ele tem uma capacidade de atração, ele chegou muito mais perto do sonho da criação do califado do que a Al-Qaeda, porque de repente ele está desfazendo dois estados do Oriente Médio que eram fronteiras claras e definidas. O Iraque e a Síria estão deixando de existir e o projeto dele avançando, ou seja, quanto mais ele consegue conquistar outras cidades, mais próximo ele fica do califado, e isso tem um apelo maior ainda para a população mundial. Então, eu acho que ele usa muito bem da linguagem, e isso faz parte do seu poder, do poder dele de atração, do que a gente chama de soft power, mas ele realmente conseguiu coisas concretas e tangíveis que fazem o uso desse nome. Nós podemos entender que há uma terceira guerra mundial em curso, como já se aventou? Não, eu acho que esse pensamento, muita gente está falando disso, né? A era da globalização, muita informação. Nós estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Não, que ela já iria em curso, considerando os ataques, o senhor acabou de mencionar, Iraque, a Síria, o próprio Afeganistão, aquela situação de guerra civil e os ataques em outros locais, em outros países promovidos aí nesse grupo e a coalizão dos países poderosos no combate, né, a esse grupo terrorista, que isso já seria o indicador de uma terceira guerra mundial em curso. Do ponto de vista do Estado Islâmico, a gente teve uma transição. O ataque da França, ele transforma a ameaça do Estado Islâmico em um problema regional para um problema global. Então, teria ganhado essa expansão. Mas até agora o Estado Islâmico cometia atos locais e regionais e os próprios Ocidente, os americanos, tratavam esse problema como alguma coisa regional. O ataque da França faz todo mundo olhar e falar, não, ele tem capacidade de organizar algo muito maior, algo de proporções globais. Então, nós precisamos tratar ele como uma ameaça global. Mas na analogia da Terceira Guerra, a gente precisaria outros países muito grandes envolvidos, como Índia, China
E eles não fazem parte ainda disso. Por mais que a gente tenha a Rússia, os americanos, os europeus e grande parte do Oriente Médio, a gente não tem as grandes nações asiáticas, que são a maior parte da população do mundo. E os problemas que a gente está vendo no Oriente Médio, de grande forma, eles são problemas internos ainda. Por mais que seja tumulto, é guerra civil na Síria, guerra civil no Iêmen, desgoverno e anarquia na Líbia, ainda não virou um confronto de um lado contra o outro, que é uma coisa boa, porque se o Estado Islâmico tivesse essa capacidade de realmente confrontar as nações cara a cara, aí o mundo teria um problema sério. Agora, professor, o que explica a resistência desse Estado Islâmico a essa investida dos países mais poderosos do mundo, tão bem equipados, com equipamentos de guerra, pessoas muito bem treinadas, muito dinheiro, e eles, com os recursos que o senhor mencionou aqui, que comparando, parecem muito inferiores. Da onde vem a força desse Estado Islâmico a ponto de resistir e estar sim exibindo para o mundo que o forte é fraco? O Estado Islâmico ele conseguiu nascer num contexto muito único do Oriente Médio, um contexto pós-Primavera Árabe, de caos anárquico, onde existe um vácuo de poder, seja no Iraque ou seja na Síria, e o Estado Islâmico ele tira vantagem desse vácuo de poder para se alojar ali. Então, esse contexto facilita a vida dele. Outra questão histórica e recente são as intervenções dos americanos no Oriente Médio, seja no Iraque ou no Afeganistão, e até mesmo a da Líbia. Aquilo criou um trauma, porque você não conseguiu reconstruir o país, esse era o objetivo, vamos derrubar o ditador, reconstruir o país, então aquilo não era possível. E aí a comunidade internacional ficou meio em cima do muro, não sabia o que fazer. Por isso que até agora não se achou uma solução. Não é uma guerra fácil, você vai ter que entrar com soldados ali, homem a homem, ninguém está disposto a entrar nessa aventura. Você vai lidar com um resultado disso, pode ser pior, porque o exemplo que a gente tem das outras intervenções não é bem sucedido. Então é um dilema realmente para a comunidade internacional, uma dificuldade. Nós temos historicamente evidência de que países poderosos tenham conseguido, através de todos os seus recursos, vencer a ideologia que move grupo terrorista? Esse é o segundo, talvez, pilar da força do Estado Islâmico. Um é a força bruta, né? Essa capacidade de combate, de terem homens do mundo inteiro vindo lutar com eles. E o outro é a força, esse poder de persuasão, de atrair, que é ideológico. E aí o Estado Islâmico faz uma coisa que até hoje ninguém conseguiu fazer tão bem, que é o uso da mídia, o uso dos meios de comunicação. Ele tem uma estrutura midiática, ele sabe trabalhar com as mídias sociais, com a internet, então ele promove, difunde essa ideologia de uma forma muito eficaz. E isso é preocupante porque nós estamos falando de algo mais intangível. A resposta do Ocidente e do resto do mundo vai ter que ser conquistar as mentes e corações desses jovens que estão na Europa e estão abandonando a sua vida, dispostos a morrer por essa causa apocalíptica. Encerrando, professor, François Hollande, na atitude que tomou, ele deu uma resposta à pressão da opinião pública que cobra uma reparação pelos mortos e feridos, uma ofensa que gera essa indignação que se espalha mundo afora? Ou François Hollande está tendo uma atitude política, eleitoral, temerária, ameaçando e cumprindo ameaças, promovendo mais ataques? Ele está respondendo para a crise. E a resposta é: estou fazendo alguma coisa. O que ele está fazendo não vai solucionar, porque isso já vinha sendo feito. O que precisa ser feito é achar um consenso entre toda a comunidade internacional como fazer esse combate. Nesse momento, os franceses precisam de alguma coisa, ele não pode ficar sentado. Já existe uma percepção que houve falhas do governo e uma fraqueza dele, porque a França passou por um atentado esse ano mesmo, então ele está numa posição política muito difícil. Ele está tentando se mostrar como alguém forte, firme e duro, que é natural de uma crise dessa, mas a solução que ele está apresentando, ela não é a solução que vai resolver. Precisam todos sentar e achar alguma coisa muito maior. E aí nós estamos falando de uma intervenção militar, de uma operação da OTAN, sobre a bandeira da ONU ou sobre a bandeira da OTAN, mas alguma coisa substancial e diferente.
Professor, eu agradeço muito o seu subsídio para a nossa compreensão desse quadro tão complexo. Muito obrigada. Prazer estar aqui, Maria Lídia. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Gamberini.